Satanás vai imitar a segunda volta de Jesus? Isso é uma coisa que poderia enganar a muitos naquele tempo. Naquele tempo vai enganar a muitos, mas como identificar? Se Satanás ele pode se transformar em um anjo de luz, se ele vai personificar Jesus aí, como é que eu identifico isso? Sabe, Tito, essa é uma pergunta muito importante. Isso está escrito na Bíblia? E tem na Bíblia isso que você mencionou. Eu vou ler aqui um texto para nós, que eu acho que está em 2 Tessalonicenses. É isso mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, mostra que o inimigo realmente tentará contrafazer, ou seja, enganar, imitar a volta de Cristo. Isso aqui está bem, é bem interessante esse texto. Diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui diz que haveria a manifestação do homem da iniquidade, que tem dois significados aqui, mas especialmente aqui se refere ao inimigo de Deus. Aqui diz que ele iria se manifestar, e se manifestar como se fosse um objeto de culto no lugar de Deus. Então realmente ele vai imitar, tentar personificar a volta de Cristo. Agora, como eu posso saber a diferença entre o verdadeiro e o falso? Tem um minutinho aí, professor. Tem um minutinho, mas vai dar tempo. Duas dicas essenciais. Primeiro, de acordo com Apocalipse 1:7, Cristo virá nas nuvens do céu e todo olho verá. Ok. Cristo tem o poder da onipresença, então ele será visto por todas as pessoas no mundo ao mesmo tempo. Já o diabo não tem esse poder da onipresença. Ele vai aparecer em regiões específicas da terra como se fosse o Cristo. E uma segunda dica é: o diabo, quando personificar a volta de Cristo, ele vai dizer que a lei de Deus, que é a transcrição do caráter de Deus, o reflexo do caráter dele, ele vai dizer que a lei foi mudada. O verdadeiro Cristo, em Mateus 5:17 a 19, disse que não é para tirar nem um i e nem um tio da lei de Deus. Então como é que ele viria no futuro dizendo que a lei foi abolida? De forma alguma. Por essas duas especiais características, nós poderemos distinguir quem será o verdadeiro e quem será o falso Cristo.